Olá, pessoal, boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor doutor Guilherme Santoro Gestenberger. Como vocês sabem, eu sou o coordenador geral de projetos acadêmicos aqui da Septem Campus, que é o maior centro de aperfeiçoamento profissional do Brasil. E hoje nós teremos a honra de contar novamente com o professor André Alencar, que já é figurinha carimbada aqui na Septem, já contribuiu no curso sobre reforma tributária e hoje o professor André Alencar vai lecionar a sua aula inaugural sobre tributação no e-commerce internacional, plataformas digitais. O professor André Alencar é advogado, é mestre e doutorando em Direito e atualmente trabalha como assessor da presidência no CREA do Rio de Janeiro. O professor André Alencar também é especialista em Direito Tributário, tendo concluído LLM em Direito Tributário no IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Então, professor André Alencar, doutorando, mestre em Direito, especialista em Direito Tributário e advogado, vai lecionar o curso, que é um curso de interesse de muita gente, principalmente por conta das tributações do e-commerce, AliExpress, Shopee, e também agora, mais do que nunca, levando em consideração as mudanças geopolíticas internacionais que nós estamos vivenciando. Muito obrigado, professor André Alencar, por aceitar o convite de lecionar mais um curso com a gente, e passo a palavra, então, ao senhor. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, né, na Septem Campus, que é esse bastião de conhecimento. Inclusive, eu falo isso no início de toda a aula, com a honra de poder estar aqui com o doutor, né, e daqui a pouco pós-doutor, né, Guilherme Santoro, e, assim, é uma das pessoas, um dos expoentes do direito atual, né. Eu aprendo sempre muito com ele, e ele me deu uma oportunidade de estar aqui com vocês estudando a tributação no e-commerce internacional. Eu boto plataformas digitais exatamente para não delimitar demais o tempo, né? É um assunto que ele é relativamente novo, mas na velocidade das coisas nós entendemos ele como se ele já fosse muito antigo, né? Até porque aconteceram mudanças pós-pandemia, e a gente pode fazer até uma análise econômica, né, uma análise econômica do direito, inclusive, onde exatamente você tem um incentivo muito grande, né, para o e-commerce como um todo. Então, num cenário global, onde cadeias de suprimento, né, de logística como um todo, né, estão sendo disputadas entre países, de fato, planejamentos de médio e longo prazo são afetados exatamente nas cadeias produtivas de países que operam não só assimetricamente com tratados, né, de não bitributação, né, com blocos econômicos que realizam diversas possibilidades de comércio. Nós temos uma quantidade muito grande de coisas, coincidentemente, acontecendo ao mesmo tempo, né? Ou ao mesmo tempo que a própria legislação tenta acompanhar. Então, lá atrás, quando a gente começou a falar sobre a reforma tributária, né, a gente ainda estava na emenda constitucional 132, né, e a gente ainda nós não estávamos conversando sobre a PLP 68 como um todo, e nem que se torna a complementar 214, e nem sobre a PLP 108. Né? Nas aulas que nós trouxemos, nós detivemos assuntos muito específicos, mas que precisam de uma maior determinação entre eles. Né? Então, conforme vocês forem assistindo às aulas, vocês vão notar que algumas delas elas tratam sobre escopos muito grandes e outras sobre escopos muito menores. Né? E aí é importante, ao assistir essas aulas, inclusive, anotar as perguntas, né? Se você tiver alguma dúvida, se você notou alguma coisa num slide que você discorde, existe um avanço, inclusive da própria legislação, que ocorre diariamente. Né? A gente não está lidando com uma matéria estanque no tempo.
A gente está lidando com direito, que é um ser vivo, né? Que lida e ele penetra em cada camada da nossa vida. Então, não é um assunto simples, né? Então, eu queria primeiro de tudo agradecer ao Guilherme, como eu disse antes, e a todos aqueles que estão aqui presentes, tá? É uma honra estar aqui com vocês. Então, como o professor doutor Guilherme disse, eu sou mestre em Direito, né? Doutorando, tenho um prazer muito grande, né, em, de fato, estudar, né, criptomoedas e criptoativos. Então, vocês podem entender que eu tenho uma predileção por direito tributário, constitucional, né, direito econômico como um todo, e eu estudo a evolução, inclusive, da interconexão assimétrica da tecnologia junto ao direito, inclusive quando nós falamos de criptoativos. Portanto, eu escolhi esse tema, né? A gente tem uma nova arquitetura do e-commerce internacional, por isso eu escolho esse nome para hoje, né? Exatamente por causa dessa batalha tarifária que nós temos nesse momento, talvez não, da maior potência econômica do mundo junto a outros países, que nos afeta diretamente, né? Os nossos maiores parceiros comerciais como um todo, né? E quando a gente coloca a China, por exemplo, você nota uma mudança no cenário global que, de um jeito ou de outro, afeta, né, diretamente o futuro de como o futuro será projetado, né? Numa conversa, inclusive, com o doutor Guilherme, outro dia, com o professor doutor Guilherme, nós estávamos falando exatamente sobre a cadeia de produção, né? Os países em si estão, nesse momento, quando a gente fala de inteligência artificial, um tópico tão presente na nossa vida, né? Tanto que quando eu entrei aqui, vários pop-ups apareceram para mim falando sobre notas que seriam tomadas e sobre uma gravação, inclusive podendo resumir aquilo que eu estou dizendo, né? Então, assim, quando você coloca agregadores de informação de países, certo? Junto com automação robótica para humanoide, você tem um momento de disputa internacional, inclusive, sobre quem comandará as cadeias de produção. Então, como é que isso afeta a nós, aos nossos clientes, e a cada um dos players que estão envolvidos dentro desse cenário, né? Mas, objetivamente, né, o nosso curso, ele tem o objetivo de capacitar profissionais e estudantes a compreender regras fiscais aplicadas ao comércio eletrônico transfronteiriço, né? Por isso que nós temos a aula 7, por exemplo, onde, óbvio que nós não exaurimos, né, a, a, as legislações necessárias para, de fato, ter uma base para você poder operar, mas que é recomendado uma leitura da lei fria, exatamente para vocês poderem aplicar. E aí, quando a gente faz uma análise, né, exatamente como um bloco constitucional aplicado a essas novas regulações, nós temos diversas questões que são levantadas, que podem ser alvo, de fato, de questionamento dos vossos clientes, né? Então, assim, nesse cenário que a gente falou até agora, tá certo? Esse curso, ele encaixa, né, muito perfeitamente, exatamente para aqueles que querem entender, né, na prática, de fato, como operar, né? De novo, quando a gente fala, recente, programa da remessa conforme, né? A Lei Complementar 214, eu me lembro de conversar outro dia com o professor doutor Guilherme sobre os vetos que estavam ocorrendo com a lei complementar. Agora mesmo, outro AI está aparecendo aqui. Estou com uma quantidade de pop-ups gigantescos de AI Assistant ajudando a escrever notas sobre essa reunião. Então, assim, nós temos aqui, na própria aula, o exemplo perfeito de como a tecnologia interfere
a cada segundo. Né? Então, assim, conseguir dominar esse campo ele é fundamental, não apenas para assegurar uma conformidade, mas também para garantir uma competitividade econômica. Eu digo isso como profissional, né, como estudante, né, exatamente, ou até mesmo como empresário. Quando a gente fala dos players do mercado, a gente fala de uma gama muito grande. Então, quando eu falo da plataforma digital como intermediário, e falo da lei complementar 214, eu estou falando de uma modernização que nos fez ser capaz, né, de fato, tem um som ligado, eu acho. Eu acho que tem um som ligado. Você, de fato, coloca, né, por exemplo, o princípio da territorialidade para uma análise mais complexa, né? E aí você tem as decisões anteriores presidenciais do STF que falam exatamente, e aí você vem a legislação e confirma o entendimento do STF, e aí você pode pensar, bom, então a quantidade de litígios sobre esse tema vai de fato diminuir, né? Porque, na verdade, não enseja em novos questionamentos, né? Exatamente pela aplicação da lei. Perfeito? Então, esse é o nosso cronograma de aulas, tá? Ele é aplicado, né, em cada um desses, e aí eu peço Vênia, vocês, para qualquer dúvida sobre os slides, ou sobre qualquer coisa que vocês queiram, tem meu e-mail, eu faço isso em todo final de aula, algumas vezes a gente está exausto, eu acho que todo mundo sabe disso, e algum ponto não foi mencionado. Envie e-mail, eu vou ficar muito feliz. O Guilherme bem me conhece, ele sabe que qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham, ou vocês acham, não é bem assim, é até bom, porque como a Septem, né, é de fato uma instituição que procura o conhecimento, procura guardar e distribuir o conhecimento e a capacitação profissional de cada um dos seus clientes, dos seus usuários, né? Eu posso colocar uma nova aula aqui, exatamente falando sobre o ponto que você abordou. Né? Então, assim, eu estou me tornando disposto, available aqui para exatamente colocar qualquer aula que vocês tenham alguma dúvida em específico sobre esse tema, tá bom? O Guilherme aqui como minha prova, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa, dos slides ou o que for, é só falar comigo. Vocês vão notar que as aulas elas não compreendem todo o conteúdo possível ou imaginável, porque isso seria impossível. Mas a gente entra nos assuntos, né? E a gente começa a escavar para ver o que, de fato, nós podemos ter dentro deles, tá? Deixa eu colocar aqui no próximo slide. Perfeito? E aí a gente tem exatamente essa análise do cenário global, né? O crescimento do e-commerce internacional, principalmente pós-pandemia, né? As cadeias de suprimento e agora uma redução exatamente no fechamento dos blocos, né, comerciais, você vê, de fato, disputas que você não via há muito tempo, exatamente pelas características, né, de países que eles começam a adotar uma legislação talvez mais protecionista, né, eu acho que eu posso afirmar isso, em diversos casos. Então, você tem, de novo, se você colocar isso num gráfico, né, você consegue ver, de fato, uma evolução muito rápida, um crescimento em números muito grande do comércio internacional, ao mesmo tempo, né, que você vê disputas até teológicas que acabam naturalmente interferindo no espectro do direito, né, como um todo. E aí você tem há pouco tempo, eu vou falar há pouco tempo, tá? Apesar de a gente estar falando de 2008, 2009, né? Sobre criptomoedas, o meu assunto, inclusive, de mestrado, né? E você começa a colocar, né, ativos intangíveis, infugíveis, né? Que não tem um resguardo, uma maneira de você conter aquilo pela via estatal normal daquela época. E aí você tem avanços, inclusive, de novo, eu acredito que é na própria aula 7, né?
a gente fala exatamente sobre o marco regulatório, né? O que é um ativo, né? O que é um ativo que é colocado, né? E aí você tem a legislação mudando, exatamente para você lidar com esses bens intangíveis, né? Que tem um deslocamento, né? Que implica em quase zero custo, né? Para as pessoas que estão fazendo. Então, como é que eu faço para cobrar um serviço? E aí a gente pega o princípio do destino, né, e o princípio da territorialidade, e a gente coloca eles aqui e faz uma ponderação para analisar exatamente, né? Você tem uma análise também a ser feita sobre sobre os fluxos digitais, né? Então, SaaS, né? Software as a Service, né? Cloud computing, streaming, são de fato uma evolução tecnológica que cria novos fatos, né? Que se colocam numa hipótese de aplicação da lei. Então, assim, você cria mecanismos, né? De, por um lado, proteção para o indivíduo, né? E de talvez uma diminuição do poder estatal sobre, sobre certas formas de comércio, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, na criação de obrigações relacionadas, nós temos um evento sendo colocado à frente, né? Então, assim, a quantidade de coisas que você pode colocar aqui são gigantescas, né? Quando a gente fala, por exemplo, e aí eu coloquei aqui a deslocalização, né? Quando você pega a centralização, né, da arrecadação e a distribuição da receita com base no local do consumo, né, o critério do destino, e aí a gente fala do IBS e, portanto, a gente fala do comitê gestor do IBS, e aí a gente tem um problema a ser levantado, federalismo, né? Federalismo cooperativo, né? Um princípio constitucional que está de fato em debate. Qual é a influência e qual o tamanho de cada economia e que de fato, né, a verdade se impõe, né? Numa discussão que se torna menos local e, e abrange não só a estrutura da União como um todo, mas o planeta Terra, né? E isso sem brincadeira, né? Porque apesar de eu estar de fato tributando no destino, né? Qual o país ou qual o empresário ou qual fornecedor que eu estou afetando naquele momento, né? Então, uma plataforma digital sediada fora do Brasil, fornece serviços a consumidores no Rio de Janeiro. E aí, mesmo sem presença física, existe a incidência. E essa receita vai ser destinada ao Rio de Janeiro, né? Quando a gente fala da intangibilidade como um todo, né? Ele não exige mais uma materialidade física da operação para configurar o fato gerador. Então, serviços digitais automatizados, licenciamento de software, streaming, uso de servidores em nuvem, passam a integrar especialmente o campo, né, de incidência do IBS e do CBS, né, e não só deles, aí a gente pode citar até existe a aplicabilidade do imposto seletivo, né, que tem um efeito extrafiscal ali, exatamente para coaduanar a agência do consumidor, e aí você coloca isso dentro do paradigma, né, da lei complementar, que coloca, né, integração dos cadastros nacionais e regras de substituição tributária, né, a responsabilidade por terceiros, e a especificação da incidência em operações realizadas por meios eletrônicos, né, independente do local do prestador, né. E aí, quando a gente pensa na própria evasão, né, a gente pensa na solução da criação de obrigações acessórias às partes, né? E aí você coloca uma responsabilidade tributária solidária, né? E como é que você faz essa cobrança? Quando a gente fala do split payment agora aplicado, né, de fato,
você coloca dentro do cálculo que um comerciante faz, né? E dentro do que o importador faz, exatamente o ônus da operação em si, né? Então, você tem, né, quando você bota o PRC, né, o Programa Remessa Conforme, uma antecipação de informações sobre as transações, né? A criação de cadastros específicos para prestadores de serviços digitais estrangeiros. Então, assim, é muita, muita coisa. Perfeito? Então, assim, você tem uma quantidade muito grande de possibilidades aqui, e aí você tem princípios que são impactados de fato, diretamente por essa mudança legislativa, né, que ela está aqui com a gente e nós temos que conviver com ela, né? Então, assim, a gente pega esses princípios, né, da territorialidade, da capacidade contributiva, da neutralidade fiscal, tá? Então, existe um desafio aqui, né? Então, numa tributação tradicional, o imposto incide sobre operações realizadas dentro de um território soberano, e no comércio digital o prestador pode estar fora do país, né? E a operação se dá online, não há presença física no local do consumo, né? E aí você tem tributação no destino, o imposto é devido onde está o consumidor, e a aplicação exatamente do IVA dual, né? Que foi o caminho que o legislador escolheu, dentro dessa cadeia, né? A capacidade contributiva, né? O contribuinte real nem sempre é visível, né? Muitas plataformas oferecem serviços gratuitos que são monetizados por dados ou publicidade. Então, você não paga por aquele serviço, mas você de fato, pode ser considerado, inclusive, o produto, né? Suas informações podem ser o produto. A gente pode citar aqui alguns casos, né? Exatamente, por exemplo, uma empresa muito grande, né? Oferece produtos diversos, tá? E ela oferece cupons, né? Essa, essa empresa, ela pode ver exatamente pelo seu uso de cupons certos detalhes seus. Então, teve um caso que foi muito famoso, onde a empresa sabia antes, né, da cliente que essa cliente estava grávida, né? Interessante isso, né? Pelo tipo de produto que era feito. Esses dados, eles são muito importantes, né? Por isso que, inclusive, a gente tem a LGPD, hoje em dia, colocada, né? E toda hora o direito é testado para mais novas fronteiras colocadas pela realidade, né? Então, assim, você tem uma ampliação do conceito de fato gerador, né? Que alcançam serviços digitais automatizados, licenças de publicidade online e monetização indireta, e uma utilização de obrigações acessórias, né? Quanto à neutralidade fiscal, né? Você tem empresas globais que operam sobre regimes mais vantajosos que os negócios locais. Então, uma pequena e média empresa brasileira, por exemplo, precisa recolher uma série de tributos e cumprir uma série de obrigações acessórias, enquanto, num momento anterior, uma plataforma estrangeira, ela, na verdade, tinha facilidades, né? E aí você pensa, como é que isso afeta a equidade, né? Então, quando você bota como resposta da Lei Complementar dos anos 14, né, a equiparação tributária de operações físicas e digitais com alíquota sobre consumo, você tem uma resposta sincera a esse ambiente, né? Quando você bota uma responsabilidade solidária de intermediários como o marketplace para nivelar o ambiente concorrencial, você tem uma resposta, né? Quando você coloca um estímulo ao compliance fiscal, né, digital, com regras mais claras, você tem uma resposta. E aí, quando a gente fala de segurança jurídica e legalidade, né, a gente pode pensar aqui exatamente na imposição de novas obrigações digitais. Inclusive, uma questão pode ser levantada exatamente sobre a base de cálculo, né, estimada e a responsabilidade presumida, né? Surgem riscos de ofensa aos princípios do devido processo legal, da legalidade estrita e da previsibilidade tributária, né? Então, assim, você também, de novo, tem, graças a um avanço, né, uma resposta, né,
exatamente na emenda constitucional 132 e na Lei Complementar 214, com base em princípios como a transparência, simplificação e legalidade plena. A unificação de regras tributárias e normas complementares permite uma maior previsibilidade e interpretação sistemática, né? E o Conselho Federativo atua com uma instância normativa e administrativa, né? Reduz os conflitos e judicialização isolados. Mas isso como um todo, né? Ele é colocado como uma solução, né? E aí, voltando à territorialidade, né, a gente pode questionar, de novo, eu sugiro que vocês vejam, não é vendendo o meu próprio peixe, mas as aulas introdutórias da reforma tributária, né, da emenda constitucional 132, quando a gente ainda falava da PLP 68 e da PLP 108, né? A cobrança, né, ela é centralizada e eletrônica, via sistema de administração tributária unificado, né, e incide IBS, aí a gente vai botar estadual, municipal, federal, né, e CBS federal, né, sobre operação de consumo, ainda que o prestador esteja fora do país. A base de cálculo é o valor de contraprestação paga pelo consumidor, né, e a alíquota é a somatória das alíquotas padrões dos entes federativos, mais a alíquota do CBS. Então, você tem uma efetividade. Mas aí como é que você faz para cobrar isso, né? Fornecedor estrangeiro, caso ele esteja cadastrado, né, no Brasil como prestador digital, tá? Caso ele não esteja cadastrado, a responsabilidade ela é deslocada. Ou a plataforma digital, tá? E aí a gente bota o SaaS, né? E o marketplace, o transportador ou operador logístico, né? Se houver entrega física da mercadoria, ou a instituição de pagamento se atuar no processamento da operação sem intermediário. E olha que interessante, isso cria uma consequência lógica onde, né, se eu sou uma instituição de pagamento, eu quero saber, e portanto eu inclusive ajudo a fiscalizar para saber se de fato houve o cadastramento da plataforma digital quando ela negocia comigo, né? Se não houver nenhum responsável localizado, o que é muito difícil, né? A cobrança será presumida via retenção a uma fonte, né? E pode ser exigida do consumidor final. E aí a gente volta a falar sobre a legislação relativamente nova do programa CMS conforme, né? Uma outra pergunta que se faz, qual o momento que é cobrado, né? No momento da operação do consumo, né? Ou seja, quando ocorre a contratação ou pagamento pelo serviço bem digital. Houve uma mudança aí. E aí eu falei duas coisas que coadunam quando a gente fala sobre a inovação legislativa que houve com a Lei Complementar 214, né? Em operações via cartão de crédito, a cobrança é feita na fatura com recolhimento pela instituição financeira ou operadora, tá? E no caso de mercadorias remetidas do exterior, a cobrança pode ocorrer na entrada do produto no país, com recolhimento antecipado, inclusive, pelo operador logístico, né? Ou correio. Então, assim, aqui você tem etapas, né? E aí a gente pode botar exatamente a compra digital de serviço ou bem, né? Que é aplicado e recolhido no momento do pagamento, né, ou do uso, você diminuiu a quantidade de possibilidades de fato, uma mudança, de uma evasão, né? Houve um alargamento de possibilidades para a Receita, de fato, conseguir encontrar, né? Quando a gente fala, então, da emenda constitucional, né, você tem, então, essa substituição de tributos, tá? Por IBS, pelo CBS, que serão administrados, o que causa uma pergunta sobre o federalismo, tá? Quando a gente fala sobre o princípio do destino como regra da alocação de arrecadação, né? Você tem uma abrangência, de novo, sobre operações digitais e transfronteiriças, mesmo sem estabelecimento do país, tá? E você tem uma introdução da responsabilização das plataformas e intermediários, né? Então, você tem uma simplificação e transparência que gera novos debates sobre autonomia federativa, como eu tinha dito antes, neutralidade e a capacidade contributiva, né? Então, assim, lá no início, você lembra quando eu estava falando com vocês sobre exatamente sobre a assimetria do mercado como um todo, tá?
a gente tem uma multiplicidade de atores envolvidos que realmente torna a vida, nossa vida, a vida do advogado, uh, mais ativa, né? Exatamente pela quantidade de possibilidades de litígios, né? Então, você pode pegar o consumidor, a própria plataforma, o fornecedor, né, o operador logístico, o courier, o gateway de pagamento, o transportador, o intermediador. E aí você pega a perspectiva de cada um desses e você coloca sobre a possibilidade deles, de fato, ingressarem com uma ação, né? Quem é o seu cliente? Um tema que traz, de fato, uma análise muito positiva nos termos individuais, né, nos interesses individuais, mas talvez não tanto analisando a coletividade, quando você pensa na quantidade de processos que podem nascer daí, né? Então, você tem uma característica natural, tá? E por isso, inclusive, que foi escolhido as plataformas digitais como de fato, o tema específico que foi colocado dentro das aulas, tá? Então, assim, a gente tem algumas perguntas que nascem exatamente do próprio tema, né? O que caracteriza o comércio eletrônico internacional, tá? Quais são os conceitos fundamentais para você entender isso? Quais são os modelos de negócio mais relevantes? Qual a diferença entre evasão e elisão fiscal, quando a gente fala exatamente dessa mudança para o digital, né? Você tem uma nuances que podem ser avaliadas quando você coloca a causa fática, né? Quando você pega a hipótese e coloca ela à frente, tá? Então, qual é o regime aplicável às plataformas digitais e marketplaces no Brasil, tá? Qual é o papel das plataformas digitais na cadeia tributária? As plataformas, elas são obrigadas a recolher tributos em nome de terceiros? Quais obrigações acessórias recaem sobre os marketplaces, né? Qual o risco jurídico das plataformas que não são compliant? Há exatamente obrigações instituídas. Perfeito? Como é que o IOF incide sobre essas remessas, né? As hipóteses de incidência, a base de cálculo e alíquotas aplicáveis. Os criptoativos, eles estão sujeitos ao IOF, né? Qual é a diferença entre importação de pessoa física e pessoa jurídica, tá? A pessoa física, ela pode importar em que condições, e aí a gente bota a habitualidade, intuito comercial, e aí você vê uma evolução exatamente quanto a esse aspecto, né? Você não precisa mais de habitualidade, né? Não precisa mais a consideração em certos casos, tá? E quando é que a Receita considera que há habitualidade? Quais regimes tributários aplicáveis à PF-PJ, tá? Que muda com a emenda constitucional 132 e a lei complementar 214, né? Nessa nova estrutura e com esses novos paradigmas. Como funciona a tributação sobre o pagamento do prestador de serviço exterior, tá? Como é que o imposto de renda retido na fonte incide sobre os valores, né? O que é CID, quando ele se aplica, como os tratados internacionais interferem nisso, o que propõe a PLP 108 de 2024, tá? E, de fato, a concretização da PLP 68, como é que ela impacta o comércio eletrônico, né? O que muda no comércio eletrônico, quais os princípios que orientam o novo modelo, quais os impactos práticos para as empresas digitais, né? De novo, quando vocês estão olhando esse slide, é por isso que eu falei, se vocês tiverem qualquer dúvida, de fato, coloquem essas dúvidas para mim. Se vocês não entenderam alguma coisa, se eu falei algo rápido demais, pelo tema ser muito, muito extenso, eu acabo divagando dentro dos temas, né? E aí eu tenho um momento que eu preciso ser trazido à realidade de novo e a gente pode continuar falando, né? E aí, aula 7, né? Exatamente que fala sobre as instruções normativas, sobre a legislação como um todo, né? Exatamente, inclusive sobre a evolução dos nossos cadastros, como é que eles chegam a ser o que eles são hoje, né?
Você tem uma análise na aula 8, né, como é que fica a competência tributária na tributação digital com a criação do IBS, tá? O que é federalismo cooperativo, o que ele importa, né? Se existe um risco de judicialização. E aí a aula 9 seria interessante, né, para aqueles que estão fazendo, exatamente porque ela é uma análise sobre estratégias, né, que podem ser aplicadas de fato, né, elisão fiscal. Então, assim, quando a gente coloca isso exatamente aplicado à aula, você tem uma capacidade nova de analisar os temas, né? E aí a gente fala na última aula exatamente sobre o alinhamento do Brasil à OCDE, tá? A gente coloca alguns questionamentos, exatamente, por exemplo, como a criação dos tributos mínimos, né? Dos tributos, de um tributo mínimo global, né? Para todos, na raiz de 15%. E aí, quando a gente faz quando a gente coloca isso em análise, a gente vê que é aprovado no Brasil, mas não é aprovado na maioria dos países, né? Você tem uma pergunta a ser feita, né? Essa corrida por uma maior tributação, a maioria daqui provavelmente já ouviu falar na curva de Laffer, né? Que não necessariamente quando você tributa mais, você tem uma regressão maior, porque você pode inibir a economia a ponto de ela não, de fato, poder crescer, né? E aí, quando você bota essa tarifa mínima global, o Brasil já excede ela em muito, inclusive, né? Você, de fato, está colocando o Brasil numa perspectiva completamente diferente daquela que normalmente outros países poderiam ponderar, né? O Brasil, de fato, não tem nada de paraíso fiscal, né? Seja pela quantidade de pessoas que são necessárias para você operacionalizar, seja pela quantidade. Quando você teve a reforma tributária, você teve, de fato, um aumento na carga tributária, né? Esse aumento também trouxe uma simplificação e trouxe uma inovação necessária que, de fato, tudo era judicializado e você não tinha como responder às dúvidas que eram trazidas ao jogo, né? Então, assim, você tem diversas possibilidades aqui sobre a análise, né? Por exemplo, sobre como uma empresa pequena, né, suporta obrigações acessórias que custam algo, né, em comparação com os gigantes, indústrias gigantes. E para o consumidor ou para a economia local, isso é positivo ou negativo? E aí a gente volta ao que a gente falou lá no começo, tá bom? Quando a gente fala de tarifas, né, a análise econômica é muito mais complexa do que ela a priori pode parecer, tá bom? Então, quando a gente fala no valor de algo e não no preço, tá? O quanto o valor de um bem agrega a economia como um todo, tá? Vamos colocar isso aqui. A gente está falando de AIs há pouco tempo atrás, tá bom? A gente usa a inteligência artificial hoje em dia para nos auxiliar, ok? É um meio de facilitação, né, de trabalho intelectual. Então, advogados, juízes, contadores, médicos, assim por diante, utilizam a cada momento, tá? O que gera em si um efeito muito positivo para a economia. Imagine você tendo um aumento de produtividade do trabalhador médio no Brasil, ele tem acesso à inteligência artificial, ele está usando. E aí a pergunta que se faz qual inteligência artificial nesse momento no Brasil é brasileira, tá? E aí a gente pega os grandes players como a China e como os Estados Unidos, e aí a gente faz a seguinte análise, tá bom? Quando eu tarifo, né, quando eu faço um tarifaço, quando eu aumento a tarifa sobre um serviço digital, né, eu de fato estou atrapalhando a cadeia produtiva brasileira, né, a cadeia de logística brasileira. Então, assim, o cálculo pode ser feito diretamente
se houve déficit ou não com relação ao país A com B, ou país B com C, ou eu tenho que fazer uma análise mais complexa sobre aquilo que está sendo trazido a pleito, né? Então, assim, se eu estou cobrando uma tarifa maior sobre o uso de inteligências artificiais, eu, de fato, não estou, primeiro, colocando, eu vou usar um termo aqui econômico, tá? Estou pegando um peso morto, tá? Criando um peso morto maior, exatamente que atrapalha a produtividade do trabalhador médio. Eu diria que sim, né? Mas não só sobre inteligências artificiais, mas sobre bens de consumo comuns, tá bom? Eu vou citar algumas coisas aqui bem rápidas. O contribuinte, ele acorda de manhã, e aí eu vou pegar pela perspectiva do Estado, tá bom? Ele limpa os dentes, ele toma café e ele vai para o trabalho, né? Para ir para o trabalho, ele pega um transporte para chegar nesse trabalho. Você tem uma tributação cada vez sendo acumulada em cada um desses atos, né? São fatos geradores que estão sendo realizados quando, por exemplo, eu tive a compra da pasta de dente, ou quando eu tive a compra da comida e que eu utilizei para me alimentar antes do trabalho, ou para o próprio transporte, que vão agregando e aumentando, de fato, os custos operacionais de operacionalização do meu dia comum, né? E isso, de fato, dificulta, inclusive, a minha produtividade. Eu tenho que fazer escolhas sobre o uso. E agora, digamos que eu tenho tecnologias novas que eu talvez não tenha acesso, mas ou que grande parte da população não tem acesso, poderia aumentar a produtividade dessa população, que poderia servir para o agregado na economia brasileira, né? Quando você coloca, e aí eu volto ao tópico anterior, né? Quando você cria um imposto corporativo mínimo global, né? Um tributo, a minha pergunta é, isso realmente é positivo? Porque quando a gente fala de base erosion, né, quando a gente fala de BEPS como um todo, né, e profit shifting, que são técnicas exatamente bom, eu vou deixar isso para aula 10, né? É, quando você coloca o fato em si, o fato colocado, tá bom? De fato, eu estou mudando os custos, né, relacionados a uma operação a quem? Quanto é que isso me atrapalha, uh, de fato, como um todo, inclusive como nação, tá? Então, assim, quando a gente pega o CDE, e aí você tem pessoas muito brilhantes trabalhando, inclusive, se você pegar seus relatórios, por exemplo, antes da reforma da emenda constitucional 132, né? Aí você pega o estudo do IFE, que faz cálculos assim, absurdo, exatamente para você definir uma alíquota ótima, né, que você possa colocar, que é aquela que tem uma melhor adesão e que você não interfere de uma maneira negativa na curva de Laffer, você coloca algo extremamente sério, né, que é proposto, mas que é modificado por grupos de interesse que se colocam dentro da tributação como um todo, né? O que justamente dificulta e bastante a utilização, né? é, é, desses estudos que foram feitos para uma melhora, né? Então, assim, a nossa última aula, ela vai falar sobre as tendências globais de tributação digital e como elas impactam o país. Eu fui pulando os slides exatamente porque eu acho que é meritoso, de fato, nós adentrarmos cada uma das aulas querendo entender e querendo aprender, tá? Alguns questionamentos sociológicos, macroeconômicos são colocados exatamente, e até epistemológicos, sobre cada uma dos significantes da, da tributação, né, do e-commerce como um todo, nos remetem a coisas muito básicas, e aí a gente teve uma brincadeira sobre a taxa da blusinha ou assim por diante, mas que de fato criam, que geram resultados que não são tão benéficos, né? E aí você tem, por exemplo, um resultado negativo, talvez,
nos Correios, quando você tem uma diminuição exatamente pelo aumento do peso da carga tributária sobre utensílios de uso comum, né? E aí a gente coloca também o seguinte, tá? Quando a gente pensa, inclusive no Brasil e na Zona Franca de Manaus, a gente faz uma análise exatamente sobre o quanto a gente quer participar de uma cadeia global de produção. O direito tributário é exatamente maravilhoso, porque ele alcança todos os movimentos e atos da nossa vida, né? E ele pode reger, inclusive, aqueles bens que nós temos acesso ou não. Você torna, por exemplo, no imposto seletivo, algo talvez que seja, de um momento para o outro, intocável para alguém que não ofere uma renda suficiente para usufruir daquele bem, né? Então, assim, são análises complexas. Eu espero que vocês gostem das aulas. Elas foram feitas com muito amor. É claro que você tem diferentes momentos exatamente que podem ser analisados. Acontecerão correções em cada um dos slides, né, para serem colocados à frente. Eu acabei de notar aqui que a gente fala do pilar 1, a parte dos lucros das grandes empresas, então tem coisas a serem consertadas, tá? Mas é isso. Vocês têm alguma dúvida ou qualquer comentário que vocês queiram fazer? E aí, pessoal, alguém gostaria de fazer algum tipo de consideração? Neste caso, nós temos aqui a aula inaugural do professor André Alencar. Eu não quero fazer nenhuma consideração, não. Tá. Só queria dizer que isso daí é muito complexo e só com as aulas e aos poucos nós vamos conseguir entender, né? Por enquanto está muito complexo. Eu acho interessante uma consideração que é a seguinte: quando as plataformas chinesas foram taxadas, e foram muito taxadas, havia uma preocupação, que é uma preocupação bastante genuína, em relação a encarecer produtos para brasileiros. Isso, de fato, aconteceu. Realmente existem, principalmente eletrônicos, alguns produtos importados internacionais que não existe o substitutivo natural aqui, e mesmo aqueles que têm um substituto aqui, quando você perde o concorrente mais barato, é possível que o produto nacional suba de preço. Agora, hoje, eu não sei como é que estão essas compras internacionais. Será que esses sites hoje, eles vendem mais, por exemplo, Shopee, AliExpress, vendem mais quem vende é o vendedor nacional, ou que é um antigo Mercado Livre, ou ainda as vendas internacionais se mantêm significativas? E, assim, isso é uma excelente pergunta. Reinaldo, muito obrigado pela contribuição, tá? Doutor Guilherme, você tem, de fato, não é inescapável, né, que a gente vive numa cadeia global, né? Então você tem um grande comércio que é afetado, tá? Mas o interessante nós podemos pegar, por exemplo, um caso fático, que é o da Magazine Luiza, exatamente com uma empresa chinesa, né? E aí você pode fazer uma análise nesse momento do seguinte, né? Uma brincadeira comum entre investidores é que você evita o varejo o máximo possível, né? Porque, inevitavelmente, você pode ter uma queda. E aí você coloca a seguinte pergunta, tá? Como é que o produto vai entrar no país de uma maneira mais barata? Porque produzir ele aqui, você tem o risco Brasil e o custo Brasil, e são coisas distintas, tá? Que são aplicados no momento que você faz a produção daqui. E quando você faz a escolha de produzir em outro continente, né, que você tem que colocar o custo, inclusive, do transporte do ponto A para o ponto B a uma distância muito pequena, e com barreiras acessórias e tributárias muito maiores, e ainda assim o produto consegue ser mais barato que o brasileiro, a pergunta que fica é:
Quando existe, de fato, um contrato assinado, tá? Num exemplo fácil, e eu agora vou usar, estou só usando como exemplo, tá? A Magazine Luiza com uma empresa chinesa, é porque a Magazine vai ser capaz de ofertar os produtos chineses no Brasil a um preço menor, porque eles continuam sendo produzidos na China. Então, houve um agregado financeiro, de fato, houve uma modificação de fato ao Brasil, ou você só teve a transferência do custo, né, exatamente para o consumidor final aqui no Brasil, que se sente impossibilitado, muitas vezes, de fazer a compra de um produto. Então, por exemplo, alguns anos atrás, pré-pandemia, você podia fazer a compra de um computador, né, de um laptop, muito mais barato do que você compra hoje. E isso descontado, né, a variação cambial, que é óbvio, que, obviamente, né, quando a gente coloca a inflação, ela, ao longo do tempo, ela foi aumentando, né, exatamente por diversos motivos, e aí eu posso citar a emissão monetária, por exemplo, como um deles, mas você tem uma cadeia que continua sendo a mesma, uma produção com uma economia desacelerada, né, por parte do Brasil, exatamente por esse aumento de preço, né, que nos afeta a todos. Você tem, na verdade, um planejamento estratégico por uma empresa feita a Magazine Luiza, que a beneficia, mas beneficia todo o Brasil. O consumidor final, ele de fato é beneficiado. A pergunta que eu faço aqui é uma pergunta que, tá? O que eu prefiro? Tá? Eu prefiro um país que cada cidadão, cada contribuinte tenha, quando a gente fala de tributação, a gente sempre fala de arrecadação, 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 mas né, existe uma finalidade para aquela tributação. Né? A gente sabe que a escolha pela palavra imposto, né, ela tem um motivo. Né? Por que você não usa contribuição, taxa, né? E sim você coloca imposto? Exatamente pela essa ausência de finalidade. E aí você cria esse mecanismo de arrecadação muito grande, né? E que, de fato, você de fato, fica saciado pela produção. Desculpa, se alguém puder só dar um mute no áudio, para ver essa possibilidade. Viu, perdões, viu? Obrigado. Se você coloca isso para uma análise, de fato, eu mesmo preferiria que a população brasileira tivesse um acesso maior a bens e serviços, como um todo, o que de fato faria a economia florescer, tá? Aumentaria a produtividade do brasileiro médio, porque, de novo, se você tem facilidade para bens de consumo, você tem facilidade para produção. Então, hoje em dia, o sonho do brasileiro médio se tornou talvez virar youtuber, né? Não advogado, engenheiro médico, né? E aí, por que isso? Porque ele está ganhando numa moeda do dólar, né? Em dólar, né? Reserva cambial num. Dois, você tem a capacidade de produção de conteúdo por essa pessoa individualmente, sem grandes necessidades de insumos para aquela produção, é uma produção mais intelectual, tudo bem, quando a gente fala de dancinhas e assim por diante, mas você está falando de uma produção cultural, quando você coloca aquela pessoa fazendo a dancinha na internet, né? Mas canais que explicam teorias como um todo, e tem um acréscimo. Eu já vou para você. E aí, Pedro Henrique, eu já vou colocar. E aí você tem plataformas de conhecimento, inclusive feito a CEP, que de fato são extremamente benéficas, porque elas permitem acesso ao conhecimento. Né? Doutor Guilherme, obrigado. Perfeito, professor André. Diga, Pedro Henrique. Boa noite a todos. Eu estou com problema na câmera, não vou conseguir ligar, professor, por isso que eu não estou ligando. Mas o senhor no começo falou sobre cripto, que gosta bastante. Eu também compartilho desse gosto. E hoje em dia a gente vê bastante a cripto chegando no Brasil. Nos últimos 5 anos teve uma crescida muito grande. E, infelizmente, também alguns dos nossos políticos brasileiros
utilizam da cripto para cometer o crime de lavagem de dinheiro. Acho que foi em 2000 e... Acho que foi no passado, o TCU ele registrou mais de 19 ou foi 20 mil obras públicas paradas. A gente sabe que obra pública tem a ver com lavagem de dinheiro. Então, com essa chegada da cripto e até a paralisação de obras públicas, o que o senhor acha sobre isso, sobre esse assunto? Porque, assim, a cripto, ela é um pouco difícil de rastrear, mas também, tipo, tem como ver através do registro do banco e tal. Pedro Henrique, excelente pergunta, tá? Vamos dividir essa pergunta, tá? É um tema que eu gosto muito. Vamos dividir essa pergunta em parte, tá bom? Existe corrupção no Brasil? Primeiro, existe corrupção no mundo? Eu vou afirmar que ela existe, tá? Inclusive historicamente. Existe corrupção no Brasil? Existe, tá? Eu posso falar isso. E eu não estou falando de lado A ou B, eu estou falando que existe corrupção. Eu acho que todos aqui podemos admitir que ela existe. Haverá sempre a procura por meios mais baratos, fáceis e não rastreáveis de você fazer evasão, por exemplo, né? Então, assim, eu coloco até o ponto de que, por exemplo, no início da internet, as pessoas perguntavam, será que a internet não vai ser utilizada por crime? E é óbvio que criminosos usavam a internet. Você concorda comigo? Então, assim, quando a gente cria um meio que capacita a população como um todo e é um facilitador entre pontos de logística diferentes, aí eu estou usando a palavra logística de uma maneira mais ampla, algo incrível acontece. Você tem, na evolução tecnológica, um utensílio a ser utilizado por cada pessoa, tá? Que não necessariamente reflete ou aumenta a capacidade de crime. Eu estou falando crime, tá? Então, assim, onde que eu poderia, de fato, combater, por exemplo, porque obras públicas não necessariamente, a gente sabe que muitas vezes são utilizadas, de fato, para alguma forma de desvio, né, de recursos públicos, mas nem todas. A questão não é se criptoativos, eu não estou falando nem só criptomoedas, tá? Eu estou falando da palavra criptoativos, falando de um gênero aqui, né? Posso falar de NFTs, né? Non-fungible tokens, né? Ela é só uma ferramenta. O que eu poderia, de fato, tá, investigar na legislação que me permitiria combater esse processo de corrupção? Eu diria que estaria na origem, na própria, como você usou, como o exemplo que você usou, né? Na própria obra pública. Então, assim, meu maior medo, e isso, eu tenho uma filha, né, agora de 4 meses, graças a Deus, meu maior medo é que nós paremos de errar. O que eu quero dizer com isso? A inovação só erra quem tenta, tá bom? Só erra quem tenta. Eu admiro a pessoa que tentou e errou porque ela pelo menos tentou. Ela foi lá e fez. Eu conheço o Dr. Guilherme há 200 anos aqui. Eu me lembro de uma viagem que nós fizemos à Argentina, já existia criptoativos, né? E o Guilherme fala para mim, estou fazendo 2 mestrados ao mesmo tempo. Qualquer outra pessoa falaria, meu Deus, ele foi lá e fez os 2, passou nos 2 com excelência, né? O que eu quero dizer com isso? No futuro, isso o beneficiou, né? Exatamente pela escolha arriscada que ele fez. Eu não estou falando que todo risco vale a pena, mas eu estou dizendo que existe uma clara ligação, né? Eu posso usar a palavra correlação, talvez, entre risco e retorno, tá? Então, assim, o que eu diria para você? Vamos colocar assim rapidamente criptomoeda. Vamos falar da mais famosa, do Bitcoin. O Bitcoin está num ledger, está num livro de contábil, né, entre aspas, onde eu posso tracear de onde veio e para onde foi nos blocos. É óbvio que não tem um nome nessas carteiras, portanto, isso torna um pouco mais difícil. Um pouco não, muito mais difícil. Não vou falar impossível.
Mas não é daí a causa seja sonegação, da evasão, da fraude. Não vem daí. Ele vem de um princípio, né? Qual é esse princípio? O que te está faltando na legislação, ou o mais importante, dos incentivos econômicos e incentivos como um todo, dos players, para que exista uma diminuição nos casos de corrupção? Já vou passar. Então, assim, a pergunta que eu levanto aqui é o seguinte: como é que eu faço para criar desincentivos, vou usar isso, tá? Criar limitadores de fato, a corrupção como um todo, tá? Se quiser, pode falar, Pedro. Não, é que é justamente isso, eu concordo com o que o senhor falou. Mas eu queria saber também qual é o jeito que o ordenamento jurídico pode encontrar para tentar meio que deixar mais fácil, ou então tentar restringir mais. Porque, assim, essas coisas não acontecem sempre, é óbvio, mas acaba que sempre o ser humano vai encontrar um jeito de querer fazer o errado, né? Mas é isso só que eu queria falar. A pergunta que você fez é interessantíssima. Eu estava numa aula há pouco tempo atrás, eu sou doutorando, né? Eu sou aluno como vocês, somos eternos aprendizes, né? Estava numa aula com a ex-presidente de uma grande estatal brasileira, que lida com petróleo, né? E conversando com ela, a gente estava falando exatamente sobre o direito internacional, tá? Sobre princípios administrativos globais. Existe uma brincadeira no direito que as pessoas falam que o direito internacional é uma brincadeira, e toda brincadeira tem um pouco de fundo de verdade, é da lei do mais forte. Não concordo completamente com isso, mas, de fato, geralmente quem tem a maior arma ganha a guerra, né? Ganha a briga. Eu vou falar guerra, porque hoje em dia a gente lida até com drones, falando em tecnologia e tanques. Mas, quando a gente coloca sobre a legislação restringir, eu acho que a gente está falando mais de um outro aspecto, tá? Que é justamente o da transparência. Por que eu digo isso? Eu tenho medo, você lembra que eu falei há pouco tempo atrás do risco e do retorno? Eu tenho medo de nós, como população, escolhermos o medo sempre como solução. Então, como é que a gente restringe o uso de tal ferramenta? Eu acho que a pergunta poderia ser, e sim, é de fato necessário restringir algumas vezes algumas ferramentas, eu acho que a pergunta poderia ser como é que eu diminuo a simetria de informação e a capacidade de retribuição de um ato para o agente que, de fato, que de fato executou uma atividade desconexa com aquela do ordenamento jurídico, ou daquilo que o ordenamento jurídico predica, né? Então, assim, qual é a análise que eu faço para chegar ao resultado que eu quero? E, geralmente, a resposta que eu chego quando me faço essa pergunta é justamente essa. Um dos fatores é a publicidade. A gente pode falar aqui de princípios de direito administrativo constitucional como um todo, né? É justamente a capacidade de transparência e de fato, responsabilização do agente que cometeu o ato infracional. Eu acho que a legislação brasileira ela tem a capacidade, de fato, isso para mim é muito claro, de você tornar operações mais transparentes. Eu acho que isso poderia defender. Agora, restringir, por exemplo, a capacidade de uso, até porque eu acho que seria muito difícil, não vou usar a palavra impossível, porque é quase impossível usar esses termos absolutos, né? Você impedir que as pessoas usassem criptomoedas. Eu acho mais fácil a gente, de fato, colocar alguns outros termos. Aí eu vou colocar aqui só para um exemplo, o Drex, né? E aí você fala sobre a capacidade de você colocar um tempo para o uso do dinheiro. Digamos que a moeda papel fosse eliminada, tá? A moeda papel foi eliminada e agora eu posso impor sobre o seu dinheiro de acordo com, por exemplo, um crédito social seu, que é elencado numa lista,
Olha como eu estou restringindo. É mais seguro? É. Mas é também uma troca da sua liberdade por uma segurança que, na verdade, eu não sei se eu poderia dizer que existe. A pergunta para você, Pedro, que eu posso fazer, inclusive, que é um questionamento que eu faço, é por que que eu, ao mesmo tempo que eu desconfio do, por exemplo, no legislativo, no executivo, do político, eu vou dar a esse político o poder de restringir as minhas ações, né? É uma posição, para mim, muito assustadora, aumentar o poder de alguém que eu já desconfio de início. Pronto, Pedro, se você quiser perguntar. Eu ia falar justamente, eu ia chegar justamente nessa contradição, aí depois eu ia falar do Drex, o senhor já falou. Mas essa questão do que o senhor falou sobre confiar um político o direito dele, a decisão dele restringir uma coisa que é para o meu bem próprio. Então, eu só queria fazer mais uma pergunta, prometo que é a última, até pelo tempo. Não precisa ser a última. Mas eu queria saber um pouquinho mais do Drex, porque a gente ouviu falar há um tempo, só que ele parou. Não sei, eu parei de ouvir, mas parei de ver sobre. E eu vi uns rumores também que a Drex ela ia chegar, mas, tipo assim, chegar como uma forma de restringir realmente o meu direito de acumular dinheiro, porque eu vi, não sei se isso é verdade, eu vi bem superficial, que ela ia chegar com um crédito e eu não podia guardar esse crédito para outro mês. Ele ia ser anulado, ele ia ser cortado de alguma forma. Aí eu queria saber do senhor mais sobre isso. Pedro, de novo, excelentes perguntas, tá? E eu agradeço muito a participação, tá? De novo, o Drex ele não nasce com a ideia de... Porque você está falando de economia nesse momento, o direito ele perpassa todos os ramos, né? Ele é uma conclusão e um início que se dá sobre a civilização. Então, assim, a gente perpassa por diversas matérias porque ele estrutura a conexão, de fato, de tudo que você puder pensar em medicina, economia e assim por diante, tá? Quando você coloca o Drex, ele não nasce com essa ideia, tá? Esse é um rumor, tá? Poderia ser aplicado? Poderia. Tá? Também poderiam alienígenas entrar aqui na Terra e invadir os planetas. Existe essa possibilidade. Mas ele nasce com esse propósito? Não. Tá? Existe existe um interesse, sim, né, de diminuir a capacidade de liberdade econômica do indivíduo pelo Estado, exatamente para poder dirimir, para poder conectar, ou pelo menos poder saber o que o indivíduo está fazendo, ou impossibilitá-lo de fazer alguma coisa, né? Muitos têm essa vontade, né? A gente lida na modernidade. Agora, quando eu coloco o Drex não tem essa finalidade, inclusive, se eu não me engano, teve inclusive uma publicação do próprio Bacen falando sobre isso, ou da CVM, exatamente para colocar esse medo em xeque, né? E legislação específica. Agora, e se a legislação for mudada? Praticamente a ferramenta pode ser mudada? Pode, claro que pode. Espero ter respondido, mas só para terminar, aliás. Eu tenho meus medos, por isso que eu falei da palavra restrição. Eu não posso usar mais papel moeda. Isso me preocupa, tá? Muito mais do que uma legislação específica sobre o Drex. Exatamente sobre uma teoria econômica que coloca que você incentiva a população a gastar mais, e, portanto, você acelera a economia e cria uma inflação que o Brasil já vive há muito tempo. Isso realmente é arriscado, tá bom? Mas, a priori, não existe esse medo, tá? Não existe essa vontade inicial, mas é claro que nem todo objetivo final é dito na apresentação, né? Obrigado, tá, Pedro? Rapidinho. Obrigado, viu, Pedro? Tá E temos certo. uma pergunta também do Felipe. Oi, boa noite, doutor André. Uma satisfação poder vê-lo pela primeira vez. Eu tenho pesquisado sobre o seu trabalho há muito tempo, porque eu amo direito tributário. Então, a tributação, no sentido a fundo, eu vou em todos os detalhes, né? E o senhor tocou um importante. Eu participei pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, há quase 8 meses atrás, numa palestra do Drex.
respeito do Drex, né? Eu sou estudante da Universidade de São Judas Tadeu, estou no 5º semestre e do curso de Direito, e eu participei do Drex. E lá, a dúvida que eu tenho em relação ao doutor, como o doutor mesmo está falando aí, a respeito do papel moeda. O doutor não acha qual que é a diferença do Drex real na aplicação na sociedade para o Pix, que já existe, que todo mundo utiliza, o impacto disso tributário, e se o doutor não acha que isso é importante para outras questões para a sociedade, nós temos um real digital para salvar a população, inclusive, de doenças que são transmitidas pelo dinheiro físico. Estou sendo realista mesmo, porque como químico, né, eu sou licenciado em química, e o dinheiro, ele transmite muitos germes, inclusive nós tivemos o caso da pandemia. Eu acredito que se o nosso dinheiro fosse digital, pelo menos para fins ecológicos, ambientais, porque o papel moeda também é ruim para se degradar quando o dinheiro estraga, como também para contágio, que uma pessoa doente pode, infelizmente, tossir no dinheiro e passar para outra, e assim vai, né? Acredito que para efeitos de saúde seria interessante o dinheiro ser só digital. Mas, assim, o impacto nisso para o direito. É isso que eu gostaria de saber, a opinião do doutor André. Só isso. Felipe, excelente pergunta, tá? Eu achei brilhante a pergunta do caso, né? Qual é a diferença do Pix para o Drex? Né? E aí, quando você fala de uma moeda digital, e aí eu não estou falando mais de uma forma, porque quando você coloca o que é uma moeda, eu posso classificá-la por 3 ou 5 características diferentes, tá bom? Então, quando eu boto o Pix, quando eu faço um Pix da pessoa A para a pessoa B, o que eu estou fazendo de fato? Eu estou colocando uma linha de código de transferência que tal dinheiro em real, o ativo real, me foi transferido. Então, eu tenho uma representação sobre o quanto de fato eu sou o dono. O Drex, de fato, também é uma representação, assim como o próprio papel moeda, só que ele é digital. Isso gera realmente uma redução de custo e até, de fato, ele diminui a capacidade de transmissão de doenças. Uma análise muito bem colocada, né? Só que existe um ponto aí a ser feito que eu acho importantíssimo, que o Pedro ainda até levantou anteriormente. Mesmo que o objetivo final do Drex não seja o de você tentar fazer mudanças econômicas, né, incentivos ao consumo, por exemplo, dando um tempo limitado ao uso de fato do dinheiro, você tem uma capacidade dentro da ferramenta, né, e você poderia alterá-la para, de fato, ela só poder ser utilizada até certo tempo, ou na certa compra de certos produtos, ou até, eventualmente, o que me parece um caminho natural, infelizmente ou felizmente, da sociedade, de, a partir do seu crédito social, você poder fazer o uso daquele dinheiro. O controle, ele é muito positivo na forma de você, de fato, combater, né, uma sonegação fiscal, uma evasão de divisas, crimes, né? Porque você identifica o ponto A para o ponto B. Agora, do outro lado, a pergunta fica aí, conectando a sua pergunta do Pedro, eu confio o suficiente em políticos que existem dentro do Estado para determinar, para poderem ter a força de determinar certas atividades minhas? E aí eu coloco para você a seguinte pergunta, tá bom? No atual cenário brasileiro, quando eu faço uma análise, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, eu estou levantando um questionamento, eu não estou dizendo, tá? Estou levantando um questionamento. Eu posso dizer que todas as medidas tomadas até agora são constitucionais? Eu posso compreendê-las como constitucionais? É meio que um programa Jedi, né? Você tem um litígio que vai subindo, chega ao Supremo Tribunal Federal e, de repente, você acredita em A, mas é B. Porque eu entendo que a Constituição diz isso. Claro. Tá bom, eu recorro a quem? Exato. Não, e aí... o doutor levantou um ponto interessante. Meu problema maior disso daí, na verdade, não é nem esse. Para mim, para as questões ambientais e tributárias, é que também tem o impacto que nós temos que integrar toda a população, porque todo mundo mexe com dinheiro. Até a população mais carente possível usa dinheiro. Perfeito. É um ótimo ponto. E a população muito carente do Nordeste, do Norte, ainda não tem, inclusive, celular disponível. Não porque, inclusive, não é nem as questões financeiras. Aqui sequer tem cidades no Brasil ainda
que tem antena de celular. Acredite ou não, ainda existe isso. Então, como que seria o uso disso, a aplicação disso num país continental como o nosso, que é atrasado? Porque você falar Felipe, disso nos Estados Unidos é uma coisa, porque nos Estados Unidos, até o lugar mais deserto da Terra, você tem internet digital, satelital, como que for. No Brasil, não. A gente já está numa outra. Felipe, eu posso concordar com você agora, inclusive fazendo um questionamento para você? Sim. Eu vou falar o seguinte para você. Imagine que eu, por exemplo, sou morador do Rio de Janeiro, tá? Uhum. Estou dando aula via Rio de Janeiro. O Guilherme também. Digamos que existe uma facção criminosa que controla, né, linhas de comunicação, de transmissão de informação, tá bom? Que são utilizadas por essas facções criminosas, independente se são milícias, se é traficante, ou se eu até posso questionar se já não existe esse ser híbrido, né? E aí eu coloco que todas as transações que eu fizer têm que ser ou perpassar por um caminho digital. Isso. Eu acho muito perigoso, e a exclusão tecnológica é um tema que você levantou muito grande, e inclusive é exclusão etária, né? Porque você tem uma dificuldade, geralmente, pelo menos maior, de pessoas que são mais velhas a fazer certo, Até usar celular, inclusive. Hoje, idosos não conseguem utilizar mais, porque eles não têm formação acadêmica nenhuma, e para eles um smartphone o assusta. Exato. Então, assim, eu por exemplo, isso é uma posição minha pessoal, tá? Sou extremamente contrário ao uso único de um ativo financeiro digital, né? Como representação de uma moeda, né? O papel moeda em si, papel moeda existe exatamente, se você pegar na história, tá bom? Se você analisou o que eu escrevi, não me lembro se eu cheguei a publicar isso já ou não, é sobre a própria história do dinheiro. Tá? E existe uma conexão interessante sobre talento e dinheiro, que depois a gente pode conversar sobre isso, ou eu posso botar aqui uma aula conforme vocês mandarem perguntas sobre algo que eu escrevi, né? Alguma correção aqui que deva ser feita, vou fazer com muito prazer, inclusive, tá? Que é a seguinte: por que o dinheiro teve tanto sucesso, papel moeda, quando eu falo de dinheiro? Papel moeda teve tanto sucesso exatamente porque ele tirava um problema físico, né? Também. E uma representação de qual era o valor, qual era o preço, perdão, que eu atrelava a certo produto. Então, assim, o papel moeda físico, ele tem uma vantagem muito grande sobre um ativo digital nesse aspecto. Ele é menos controlável, e olha que interessante, como é que o professor de direito tributário está falando sobre uma capacidade de menor controle sobre ele. Mas é justamente sobre isso. É sobre a simetria necessária para a evolução da sociedade. Eu coloco a seguinte questão para você, tá bom? Digamos que eu controlasse o dinheiro de pessoas de descendência africana, tá bom? Sim. Haveria possibilidade, e eu controlasse todos os meios dela, insumos, necessários para sua subsistência. É crime, na época da escravidão, eu financiar qualquer forma de revolução. Como é que eu estou dificultando os meios necessários para, de fato, fatos assimétricos de evolução social? Você entende o que eu coloquei aqui? Com certeza, doutor. Como é que você contra a capacidade do cidadão ter liberdade suficiente para ir em busca dos seus sonhos? Eu volto a falar, a legislação ela deve ser um guardião para o indivíduo, inclusive contra o Estado, o grande legislador. Isso eu entendo, doutor, e eu vejo que é uma preocupação grande, porque eu acho que a implantação digital, assim como a urna eletrônica para voto, é essencial, vai ser essencial um dia, por questões ambientais, questões de saúde, como informei ao doutor, só que a gente tem que superar o problema tecnológico, inclusive, que é o que eu falei. Eu vi num lugar para o doutor ter uma ideia, no sul de Minas, que é aqui perto de São Paulo, que lá chegou o celular apenas em 2008, na cidade, para o doutor ter uma ideia. Eu não estou falando nem de Nordeste, estou falando de uma região
próxima. Então, tipo assim, o problema do Brasil, até mesmo no estado que o doutor mora, que é o Rio de Janeiro, onde o doutor leciona, você saiu do Rio de Janeiro para ir mais para o interior do Rio de Janeiro, tem gente que ainda não tem esse tipo de acesso, que a internet cai toda hora e tudo mais, por questões, inclusive, geográficas. Não estou falando nem questões de tudo mais. Isso no estado do Rio de Janeiro. Agora, doutor, imagina no Nordeste, ainda onde só nas capitais que chegaram antena de celular definitivo, ainda não tem 5G. Eu só vou colocar um ponto aqui. Eu vejo que, inevitavelmente, nós teremos essa evolução, tá? Só que, dito isso, colocado isso, até uma questão de soberania nacional, tá bom? Por que eu estou falando isso? Se eu posso interromper as telecomunicações de um país e a possibilidade de ativos, até via radiofrequência, eu tenho um meio provado e um meio não provado de transação. Fora o problema do monopólio das telecomunicações. Perfeito. Esse também. E aí eu coloco o seguinte para você, tá bom? Eu vou colocar aqui um exemplo que eu acho interessantíssimo. Você tem agências de inteligência ao redor do mundo, né? Que para você ver como o direito tributário ele perpassa tudo, e o direito como um todo serve como um backbone numa estrutura, né? Você tem agências de inteligência ao redor do mundo que exatamente criam backdoors em equipamentos eletrônicos assim como esse, ou como o celular que eu uso, e assim por diante. A ponto de que países, inclusive, altamente, com genes gigantescos, com IDHs muito grandes, países extremamente desenvolvidos, colocam as suas agências de inteligência para trabalharem com máquinas de escrever, papel e tinta. E olha que interessante. O fato simples de usar o papel cria uma proteção. Então, assim, os custos têm que ser analisados de uma forma holística, né? Então, assim, para mim, numa conversa com o meu sócio, a gente estava falando exatamente isso. O caminho da sociedade parece ser um aumento da falta de privacidade, né, natural aos caminhos tecnológicos. Voltamos às tribos, né? Eu conheço o nome de cada um, eu posso pesquisar a vida de cada um e todos os fatores, mesmo que a pessoa não tenha publicado, porque eu consigo pegar essa informação porque existe, né? Existe um shadow profile daquela pessoa. É uma ótima questão essa, né, professor? Voltamos a voltar em tribos. Voltamos a voltar em tribos cada vez com uma interligação cada vez maior, mas que nos traz ao presente, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que o passado sempre deve ser levado em consideração ao pensar o presente e o futuro. O que o doutor falou sobre o papel, como ele transmite, pode ser transmissor de uma doença contagiosa e assim por diante. Mas e é verdade, é fato. A ciência comprova isso. Mesmo com álcool que o senhor passa no dinheiro, se uma pessoa acabar de tossir, ela fica impregnada na nota por 72 horas. Ou seja, os germes da pessoa. Se ela tiver com Covid, o senhor pegou só de encostar na nota. Mas você concorda comigo que é melhor esse cenário onde eu posso, inclusive, usar uma luva se eu quiser, do que um cenário onde alguém possa controlar? Eu recomendo. Eu, depois que eu estudei notas, doutor, eu não pego sem luvas. Eu estou sendo sincero com o doutor, dando frescura, porque hoje em dia as doenças estão ficando cada vez piores. Sim. E depois de uma pandemia, né? Então, assim, o que eu digo, tá? De novo, o Drex é um avanço e eu acho que, eventualmente, você não tem nenhuma outro caminho inescapável que vai acontecer, na minha visão, mas o que a gente deve evitar são, talvez, legislações que sejam mais restritivas aos direitos dos indivíduos. Meu maior problema tributário até nisso e tudo mais, doutor, além da tributação, sabe qual é? É que eu não confio no Estado para controlar a minha conta pessoal. Eu estou sendo sincero pro doutor, desculpa. Eu espero não ser punido por isso, mas por tudo que já aconteceu no Brasil, inclusive no período militar, eu não concordo com a política muito afinco do Brasil. Eu não sei se eu gostaria de ter minha privacidade, inclusive monetária, controlada pelo Estado. Desculpa, não sei o doutor, mas eu acho que isso daí seria demais para mim. É só receber a questão do Drex. Não, Felipe, eu acho que a sua consideração foi extremamente pertinente, interessante e reflexiva, e as considerações do professor André Alencar complementaram e tiraram todas as dúvidas aqui nossas sobre o assunto. Gente,
gostaria muito de agradecer a aula do professor André, que inclusive se estendeu um pouco. Ele, coitado, está no escritório até agora. Eu sei que ele está no centro do Rio de Janeiro, que é um lugar perigoso a essa hora. Agradecer pela presença do professor, pela presença de todos vocês. Sempre boas considerações aqui do Felipe, do Pedro Henrique. Obrigado por vocês aqui trazerem aspectos tão relevantes. E finalizamos, então, a aula de hoje, agradecendo novamente o professor André por trazer aqui várias questões e por aceitar o convite, certo? Vou finalizar aqui a gravação e dar uma boa noite a todos e dizer, inclusive, para todos aproveitarem o feriado. Bom feriado, muito obrigado pela honra de estar aqui, professor Guilherme. E muito obrigado a todos que puderam falar.